Estamos de volta com o seu Morning Show e será que teremos uma CPI do caso do Banco Master? Com 229 assinaturas, o deputado do PL, Carlos Jordi, anunciou nas redes que conseguiu bater o quórum, para abrir então a CPI do Banco Master no Congresso. Agora, esse pedido deve ser analisado pelo presidente também no Senado, Davi Alcolumbre. E aí, será que teremos novidades envolvendo desdobramentos do Banco Master? É muito provável. Esse caso do Banco Master envolve muita gente poderosa em Brasília, o que faz com que haja a necessidade de que em cada parte dessa investigação haja muita transparência e muita pressão da sociedade, porque há o risco sempre de captura do rumo dessa investigação acabar se invertendo. A pressão sobre o Banco Central foi enorme durante todo esse processo, inclusive com um projeto de lei que chegou a tramitar no próprio Congresso para acabar com a autonomia do Banco Central no contexto em que o Banco Master estava tentando negociar uma operação de salvação com estatais. Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque não basta ter a instalação da CPI. A forma como essa CPI será composta vai ser muito importante para a gente entender se, de fato, as investigações vão conseguir trazer esclarecimentos à sociedade ou se vão acabar sendo mais um instrumento de pressão dos aliados do esquema do Banco Master contra os organismos. Será, Mano Ferreira? Será que mais uma CPI que nós teremos que não vai dar resultado nenhum? Quando fala em CPI, CPMI, a minha esperança já vai embora, David Tar. Você falou sobre novidades, teremos novidades. Certamente teremos novidades, mas eu creio que não serão boas novidades. Até porque esse caso já começou de forma muito errada no judiciário, que seria a instância adequada para desvendar os meandros desse escândalo, O processo já começou no foro equivocado, não deveria ser no STF, deveria ser na primeira instância. Vou te interromper rapidamente, querido, desculpa, só para recepcionar o pessoal que nos acompanha pelo rádio, conforme eu disse, antes de sair do break, a gente é multiplataforma, por isso às vezes eu faço essas interrupções. A gente está contextualizando aqui, gente, que foram colhidas assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI do Banco Master. E aí, o Diego Tavares estava falando aqui pra gente que acredita que não vai ter resultado algum, praticamente, assim como outras CPIs e CPMIs, Exatamente, David Tarso. A CPI, CPMI é um instrumento muito importante, seria a possibilidade que o parlamento colaborasse com o poder judiciário, naquela pegada que temos na Constituição de harmonia entre os poderes, de colaboração dos poderes, mas o que a gente acompanha, todo o histórico desses expedientes é que eles não resultam em nada. E hoje, principalmente, na era das redes sociais, nós temos esses expedientes instrumentalizados para que os deputados, os senadores façam ali material para suas redes sociais e a busca real da verdade, nesses casos, acaba ficando relegada ao segundo plano. Não tenho muita esperança, não. Já teve gente presa, Na CPMI do INSS, por exemplo, alguns saíram presos. Mas não em razão da CPMI, foi em razão do trabalho da Polícia Federal. Aí a pedido também do Ministério Público. O material da CPI é só ao final encaminhado ao Ministério Público para que consequências jurídicas de fato. Chegaram a ter algumas prisões em flagrante durante a CPI. Mas aí falso testemunho, enfim, nada a ver com o mérito em si do escândalo de corrupção. Mas aí você levar uma pessoa presa, conduzida, porque você testemunhou de forma falsa, que é o mínimo que se espera realmente, que tenha essa efetividade de punir aquelas pessoas que contribuíram com os desvios. E dessa forma, agora a questão é a efetividade quando chega lá em Peixe Grande. Será que realmente... Eu entendo o cansaço do Diego com o instrumento da CPI, porque de fato muitas CPIs terminam em pizza e aí já começam com aquele cheiro de orégano. Isso de fato acontece, mas ao mesmo tempo é um instrumento muito importante. E num caso como esse, que envolve muita gente poderosa, não apenas do Congresso Nacional, mas até mesmo do Judiciário, é muito importante que a gente tenha todos os mecanismos institucionais de aperfeiçoamento funcionando. Então, que a gente tenha uma CPI que seja acompanhada pela sociedade, que possa trazer esclarecimentos a respeito de como funcionava, por exemplo, a estrutura de lobby do Banco Master. Quais os contratos que foram
assinados com agências de lobby. Como que operaram? Que trabalho efetivamente foi feito ou não foi feito? Porque tem volumes de remuneração que são, assim, absolutamente fora dos padrões de mercado. Então, o que é que justificam essas remunerações? Tudo isso precisa ser esclarecido. E se não houver pressão da sociedade civil nesse rumo, o que a gente vai assistir, aí sim, com certeza, é uma grande pizza. Então, nesse caso, a CPI talvez atrase a pizza ou talvez impeça que a pizza seja fritada até o fim. Porque Fogo a baixo. pizza já está se formando, ela já está se formando. Deixa eu ver o que o pessoal tá achando aqui no chat, enquanto vocês comentam. Pode ir, João. Eu ia falar no sentido olhando. de que a única certeza é que tanto no INSS quanto no Banco Master, o contribuinte, né, o cidadão que vai pagar, seja via FGC, né, nos investimentos, seja do INSS, desse roubo talvez o maior da história. E a CPI, como ela tem esse caráter, ou CPMI, enfim, como tem esse caráter eleitoral, e esse ano agora é de eleição, então a ideia dos parlamentares é ficar prorrogando, porque aumenta os seus recortes, aumenta ali que aparece. Não que não haja um objetivo, um interesse legítimo de investigar essa fraude, mas ela, principalmente a do Banco Master, ela mostra muito pra gente que não há separação nem nesse extrato de poder entre público e privado. Eles alternam entre público e privado, vão brincando ali. É um grande clube de amigos que decide tudo de tudo. E aí, quando a coisa estoura, fica tentando estancar em um pequeno grupo. Ó, fica em vocês aí, estourem no Banco Master, porque a tendência é que haja muito mais, envolvendo inclusive outros players do mercado financeiro, que inclusive ofereciam os CDBs do Master ali nas suas plataformas. Então a coisa ela é muito maior, e o Daniel Vorcaro hoje é um arquivo vivo que está em prisão domiciliar, ao passo que tantas outras pessoas estão presas no Brasil por crimes em teoria muito menores. Então assim, há essa desproporção também, né? Que muita gente fala, ele tem dinheiro para contratar bons advogados, mas quem dá a canetada é o juiz, não é o advogado. O advogado pede, o trabalho do advogado é pedir. Quem dá a canetada é o juiz, que não só mandou para casa em prisão domiciliar, como avocou para si, né? Chamou para si toda a investigação. Ó, PF, para aí que agora é aqui. O Supremo está no hábito de tocar inquéritos policiais que, por natureza, é de competência da polícia. Mas agora o Supremo faz tudo de tudo, né? Faz lei, toca inquérito, decide, dá entrevista, dá palestra. Então, é o Supremo mandatório de tudo, de tudo. Tem gente até comentando isso no chat, falando sobre essa questão do STF. Tem alguns também falando sobre o Jordi, porque ele foi alvo recente também de uma investigação da Polícia Federal. Então, tem todas essas questões que envolvem, né? Uma CPI e os autores. O ano da eleição. Das mais diferentes frentes. Quando a gente fala CPI, fala, nossa, CPI vai investigar, pressupõe que vai se chegar até um intento ou aquela finalidade. Mas a gente tem observado, eu falo por mim até, que a CPMI, ela tem sido manobra, instrumento para poder falar para o povo, olha, a gente está mexendo nisso aqui. E os contornos que a gente observa nessas que estão acontecendo e nas que aconteceram anteriormente, são contornos que se dão à vontade daqueles que as conduzem, né? Por quê? Porque eu particularmente, não vi uma CPI que efetivamente, não me lembro, pode ser que até exista, vocês me corrijam. Dos anões do orçamento, a CPMI dos Correios, foram CPIs muito importantes que a CPMI dos Correios, por exemplo, ajudou a desvelar todo o escândalo do mensalão. Sim, e aí por que então... E quem que deu o mensalão? Então, não. Tinha dado muita gente. Mas aí, em defesa da CPI, a CPI cumpriu o seu papel, né? Olha, as demais instituições... As demais instituições é que acabaram não cumprindo. Essas CPIs que a gente vê atualmente, elas não estão se desenrolando, talvez por uma questão do ano eleitoral, como disse aqui o João, enfim. E que se espera que a CPI ela tenha atos investigatórios, né? Então ela acaba correndo junto e devendo complementar as investigações que são feitas eventualmente pela Polícia Federal. Mas ela pode quebrar sigilo, mas sabe o que eu vejo Pode, nesse sentido, Pri? Eu vejo que o Brasil, em vários campos, ele passa por um processo de normalização do absurdo. Antigamente isso acontecia nos gabinetes, no escuro, na calada da madrugada. Hoje a gente noticia aqui, às vezes os deputados, senadores até falam em coletiva, olha, fizemos aqui um acordo para não convocar o fulano de tal, fizemos aqui um acordo para blindar o fulano de tal na CPI. Tudo isso falam como se fosse algo normal. Então, ou seja, não é a verdade que está sendo buscada no expediente da CPI. O que está sendo buscado ali é a conveniência política e, novamente, em última análise, material para os parlamentares publicarem nas redes sociais. E aí vale dizer que há três linhas, né?
a respeito do Banco Master, porque tem o processo correndo no judiciário, teremos a CPI e também está havendo um avanço do Tribunal de Contas da União fazendo uma espécie de auditoria sobre o trabalho do Banco Central, o que para muita gente está sendo interpretado como uma tentativa do Tribunal de Contas, que é um órgão ligado ao Legislativo, de criar uma espécie de constrangimento aos técnicos do Banco Central que barraram a operação e levaram à liquidação do Banco Master. Exatamente. As instituições se manifestando em torno do tema, assim, questionando por que o Banco Central realizou a liquidação do Banco Master. Uma instituição avançando na competência da outra, né? Exatamente. Assim, o Brasil realmente é o teatro do absurdo muitas vezes e por isso dessa descredibilidade que a gente vive, né, quando uma CPI vai ser aberta. Olha só, agora eu quero